Vieira e hoje vim falar do filme Master, que tá no Prime Video e é dirigido pela Mariama Diallo. Talvez eu não tenha dito esse nome da forma correta, mas eu juro que eu tentei. Esse é um filme de horror que vai trazer, uma mistura, digamos assim, de horror psicológico com horror sobrenatural e vai contar a história de duas mulheres pretas, duas mulheres negras que estão dentro de uma universidade. Uma é Jasmine, que é uma caloura e tá super empolgada, para começar a universidade, é uma fase empolgante da vida. E a outra é a Gale, que é uma professora, e ela se tornou tutora de uma das casas, dessa universidade. É uma universidade grande, lá nos Estados Unidos, que fica num lugar onde tem também toda uma história de bruxa, de bruxaria. E a gente sabe que nos Estados Unidos a coisa da Inquisição foi super forte lá. Então, assim, é um lugar que tá assombrado por esse passado, O filme ele vai tratar muito dos horrores, que uma mulher negra passa dentro da universidade, porque muitas vezes você tá ali em um ambiente de completo isolamento. Você é a única mulher negra dentro daquele lugar. E isso vem com diversas questões, com diversas violências, porque o racismo, ele podia ser completamente, verbal e violência física séculos atrás. Hoje em dia pode não ser a mesma coisa, se bem que assim, com a escalada da extrema-direita, a gente tem visto um grande número, de, pessoas que continuam praticando esse tipo de ação horrenda. Eu tentando falar de um jeito para o YouTube não tirar, a monetização do vídeo e não entregar ele para ninguém, dizendo que eu tô, falando sobre esses assuntos difíceis. Enfim, Mas a gente viu que com a ascensão da extrema-direita, muito ódio tem sido propagado para grupos sociais minoritários, Então a gente vê esse excesso de violência acontecendo mesmo hoje em dia. Só que algo que eu já falei aqui outras vezes é o racismo estrutural, É essa coisa que as pessoas brancas o tempo todo estão cometendo, mas elas juram que elas não são racistas, porque, nossa, elas têm amigos negros, sabe? Ai, nossa, eu namoro com uma pessoa negra, eu não posso ser racista. Sim, você pode, e provavelmente você é e perpetua isso de alguma forma. Então, é importante filmes como esse, sabe? Pra gente poder parar e analisar esse tipo de coisa. E o âmbito da universidade traz isso de maneira muito forte. É muito curioso que a gente não tenha um monte de filmes de horror trazendo esse tipo de coisa. E é muito curioso porque em Master e vários outros filmes com questões sociais, filmes de horror com questões sociais, eles acabam incomodando algumas pessoas, E elas dizem que não tem os elementos do horror. E aí eu acho que é muito limitante a maneira como alguns enxergam o que seria um filme de horror. Já falei sobre isso, vou deixar um vídeo aqui sobre o que é que categoriza de fato um filme de horror, sabe? Porque é muito fácil uma pessoa branca olhar isso aqui e dizer que não tá enxergando o horror. Mas assim, pra mim esse filme é de um horror gritante. E olha, os elementos do horror eles vão além, sabe, de uma facada ou de uma assombração aparecendo na frente da pessoa. Então eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção que o horror às vezes é muito mais do que se dissemina por aí, sabe? Então eu acho que é um dos vários filmes pra gente começar a reavaliar o que a gente considera como horror, porque eu acho que às vezes é muito limitante, a maneira como algumas pessoas enxergam o horror. E eu acho também que a gente tem que começar a pensar que pessoas brancas, elas conseguem sentir horror por coisas bem específicas, Mas quando vem filmes de pessoas negras, aí elas acham que não tem horror. O que é horror pra você pode não ser o que é pra mim. A mesma coisa de que o que é horror pra uma mulher não necessariamente é horror para um homem. Aí a pessoa vai me dizer que o homem invisível não tem horror, gente. Por favor, sabe? Me poupe.
Eu acho um argumento fraquíssimo e extremamente questionável, sabe? E que mostra como a branquitude, ela precisa, enfim, reavaliar os próprios conceitos, mas mais do que isso, né? Pessoas negras que foram condicionadas a vida inteira a um olhar branco precisam também reavaliar, porque a gente tá sempre achando que o horror é o que pessoas brancas disseram pra gente. Eu gosto muito desse movimento de pessoas negras mostrando que o horror vai além, sabe, do que a gente passou a vida inteira vendo como horror. Então eu acho que esse filme, ele traz muitos horrores, especialmente para mulheres, e mulheres que já foram para, enfim, a academia e sabem como aquilo pode ser desgastante. É muito específico e, pra mim, completamente aterrorizante. Inclusive, assim, esse filme pode ser um grande gatilho para pessoas pretas, especificamente para mulheres. Então, pra mim, foi muito difícil, me deixou extremamente incomodada, me deixou me sentindo muito mal. Mas é um filme que traz uma ideia que pra mim é muito interessante e traz atuações maravilhosas. A Regina Hall, assim, está fabulosa. É uma grande atriz e eu acho que nesse filme ela consegue brilhar muito, existe um espaço muito grande para que ela brilhe. Eu pessoalmente tenho um probleminha com o terceiro ato do filme. Eu acho que ele perde um pouco do seu impacto, principalmente porque tem um momento ali que deveria ser o clímax, né? Tem um cliffhanger, uma grande surpresa no filme que pra mim faz ele decair um pouco. Não faz com que ele perca a sua potência, a sua força, não faz com que o filme fique ruim. Eu ainda acho que é um filme bom e que as pessoas devem ver. E eu acho que esse tipo de filme precisa sim ser mais feito. Os horrores da colonização, os horrores que pessoas negras passam ao redor do mundo precisam ser tratados como horror, sabe? E a gente precisa também decolonizar o nosso olhar, porque ele é muito colonizado, gente, extremamente colonizado. Então, quando a gente analisa esses filmes, a gente vai muito para esse lugar de, enfim, uma pessoa que tem um olhar colonial, né? E que tá ainda refém dessas narrativas, assim. Então, eu acho que a gente precisa decolonizar o nosso olhar. É um processo lento que precisa de esforço da nossa parte. Mas, assim, o filme, ele é muito interessante. Como eu disse, eu acho que o final ele poderia ser um pouco melhor. Eu acho que ele perde, sim, um pouco de impacto, o que me frustra um pouco, principalmente porque é um filme muito potente, né? Com interpretações muito incríveis, com uma direção que eu acho que é boa. E o curioso é que é um filme inicial, né? Não é uma diretora conhecida que já fez um monte de coisa. E eu acho que tem uma grande força para começar assim, né? E apesar de ser pesado e difícil, vale muito a pena. E é isso, que venham mais filmes de diretoras negras, que venham mais filmes de horror, horror sim, de diretoras negras. E mais uma vez eu digo, a gente precisa modificar o nosso olhar pra gente não ficar reafirmando que um filme como esse não é um filme de horror, porque ele é sim. Então, se você já assistiu Master, comenta aí embaixo. Não esquece de conhecer o meu Apoia-se, ajuda demais com a produção dos vídeos aqui no canal. E é isso. Tchau!